Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Nós estamos agora a 65 dias das nossas eleições presidenciais. E a cada dia que passa, a preocupação, o desespero do presidente da República com o seu futuro vai aumentando, também dos seus auxiliares mais próximos, porque eles sabem que no dia 2 de outubro o povo brasileiro será chamado para, democraticamente, através do voto, começar a desmontar, a demolir esse governo que se converteu num grande hospício, com muitas pessoas notoriamente com desvios psiquiátricos, alguns com desvios de caráter e também muitos grupos e muitos vigaristas que estão lucrando com o tipo de ação que essa gente realiza contra o nosso país. O presidente da República hoje, ele mais parece um náufrago, tentando se agarrar a alguma boia, com alguns auxiliares tentando jogar alguma coisa para ele se agarrar também, mas o que está restando para ele é apenas o nado, para que ele chegue até uma praia mais próxima e depois venha a sofrer as consequências de tudo aquilo que ele tem feito contra o povo brasileiro. Muitos atos estão acontecendo agora de muita importância aqui no Brasil e são sobre essas situações que eu quero conversar com vocês agora no nosso encontro. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês. Enfim, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão se tornando membros aqui do nosso clube de membros. Muita gente nova chegou nos últimos dias, isso é muito bacana, vocês estimulam ainda mais, incentivam cada vez mais essa atividade que eu faço aqui com vocês, que é muito prazerosa, é muito bacana. Vamos seguir em frente. Gente, ontem eu falei com vocês, muito rapidamente, do comportamento da Procuradoria-Geral da República e da Vice-Procuradora-Geral da República, de como eles estão com as mãos sujas de sangue, porque eles estão fazendo atos que não são atos administrativos somente, não. Eles estão tentando jogar para baixo do tapete uma realidade que machucou o povo brasileiro. Mais de 700 mil pessoas morreram, isso aí é óbvio, é notório, por mais que as estatísticas digam que esses números não são esses, mas não estão contabilizados os números oficiais, as pessoas que morrem em consequência, em função das sequelas da doença aqui no nosso país, né? Pois bem, só que essas pessoas, elas estão sendo reveladas, quem está na frente, agora à frente do poder, por que é que elas estão agindo dessa forma, né? E hoje, na coluna aqui do Guilherme Amado, uma notícia bombástica, né? Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindora, a quem prometeu PGR. Então, ele informa aqui que desde 2020 a senhora Lindora está se encontrando secretamente com Bolsonaro. E aí não é encontro secreto de uma forma assim que ele está colocando a forma picante, não. É porque uma vez que esses encontros não estão se dando dentro das agendas oficiais, eles são encontros secretos dentro dessa perspectiva. E isso explica muito porque a senhora Lindora está tendo esse comportamento tão condescendente com essas mortes todas que nós tivemos aqui no Brasil. Bom, pelo menos aqui no nosso portal a gente está sublinhando, né, para a comunidade jurídica, as pessoas que conhecem, todas as pessoas que estão envolvidas nessa história, que essa gente está sujando as mãos de sangue quando eles têm esse tipo de comportamento. Eles podem reclamar por todos os tipos de críticas que receberem, mas eles não vão poder ocultar essa verdade, porque isso está acontecendo no Brasil. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos, né? Mudando o governo, muita gente muda. Muitas situações, muitas pessoas mudarão de lugar. As redes bolsonaristas continuam numa crescente de insanidade. Algumas pessoas vão percebendo o que está acontecendo, vão saindo fora, e por isso que nós estamos vendo as redes bolsonaristas, de uma maneira geral, minguarem nos últimos anos. Só apenas núcleos de fanáticos que continuam a imaginar que o presidente ainda tem força para fazer alguma coisa radical aqui no Brasil. Então mostrei para vocês ontem um vídeo da senhora Carla Zambelli convocando para essa manifestação no dia 31 de julho. Seria um aquecimento para o 7 de setembro. E os discursos são sempre os mesmos, né? Basta, 31 de julho, todo o Brasil nas ruas pela destituição de todos os ministros do STF. Supremo é o povo, Deus, pátria, família e liberdade. Gente, isso é núcleo de gente lá do Bolsonaro que planta esse negócio e circula pelas redes, né? Eles ainda estão sonhando com algum tipo de ruptura. E ficam requentando notícias falsas, como essa aqui. É falsa a carta em que general Gilberto Pimentel exalta a ditadura e critica a STF. Gente, desde o ano passado eles estão requentando isso.
querendo transmitir a ideia que dentro das Forças Armadas temos muitos generais que estão com Bolsonaro, aquela história toda. O que a gente pode esperar? Ontem eu já mostrei para vocês alguns vídeos de pessoas alucinadas, né? Mas elas estão aí, elas se encontram com o presidente da República. Esse cidadão aqui foi recebido lá no Palácio do Planalto. E aí a gente vê esse tipo de performance dele aqui. Como é que a gente pode levar a sério que essa gente está querendo fazer algum tipo de ruptura? Perceba aqui se esse cidadão tem condição de romper alguma coisa, a não ser ali a coluna do cavalo ali, né? Patriotas! Venho de longe em sagrada missão! Dia 15 de março, venha comigo contra os comunistas e traidores da pátria! Os comunistas e traidores da pátria, né? Aquele velho pânico vermelho, né? Agora o cidadão precisava tomar um xarope, né? Um xarope Queiroz, aí, porque a voz dele ficou muito ruim nesse clipe aí. Mas é o tipo de situação que está acontecendo, por um lado, essa bolha insana, essa bolha psiquiátrica, e no mundo real a gente vê isso aqui, ó. A importância da adesão da Fiesp, hoje numa matéria aqui no editorial do Estado de São Paulo, mostrando que a Federação das Indústrias de São Paulo, que detém ali um PIB muito importante aqui no nosso país, estão se posicionando claramente contra os desígnios, contra esse tipo de comportamento insano do presidente da República, de querer ameaçar a nossa democracia, que tem nossos problemas, mas é a nossa, é a que a gente tem no momento. Então eles estão colocando isso. Eu vou disponibilizar para vocês a carta às brasileiras e aos brasileiros. Você, no final, se quiser assinar, para aumentar o número de pessoas que estão apoiando, é só depois preencher os dados e colocar aqui, dar um clique ali, que você estará também fazendo parte desse movimento. E aí a gente vê as situações realísticas acontecendo. Aqui a matéria diz o seguinte: governo Bolsonaro age para tentar convencer TSE a atender sugestões de militares sobre urnas. Gente, o desespero está muito grande. Eles já perceberam que o Bolsonaro não tem apoio em lugar nenhum. Ontem também, no nosso encontro aqui, eu mostrei para vocês que a visita do secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos aqui no Brasil não foi pouca coisa, porque ele não fala por voz própria, ele é o reitor ali. Os Estados Unidos são, de fato, o país reitor, né, de toda uma política aqui das três Américas em relação à defesa. Então, quando eles se posicionam contra qualquer tipo de ruptura institucional, eles não estão falando por conta própria, estão falando ali porque eles são os reitores, eles lideram, de fato, essas nações todas. E o Brasil está percebendo isso, as pessoas que estão no poder aqui no Brasil estão percebendo isso. Hoje o canal Bloomberg alertou todos os países com quem eles têm algum tipo de relação, algum tipo de assessoria, os empresários de empresas aqui no Brasil, de empresas estrangeiras, de que eles devem se posicionar em relação ao que o Bolsonaro está fazendo. Porque isso representa não só a ameaça à democracia no Brasil, mas representa a ameaça a negócios globais que passam aqui pelo Brasil também. Então nós estamos falando de grana, e essa gente não gosta de perder grana. Então é por isso que eles estão se movimentando também. A gente vê todo esse tipo de convergência, vê no entanto, as pessoas do bolsonarismo dentro do governo tentando jogar aqui alguma boia salva-vidas, né? A matéria aqui hoje está ridícula, porque mostra que essa gente que já não tem condição nenhuma de negociar absolutamente nada, está tentando ali buscar uma saída honrosa para o Bolsonaro, para dizer, tá vendo, olha, eu consegui fazer alguma coisa em relação a esse processo. Diz a matéria: os militares cobram incentivos às auditorias por partidos políticos. Gente, é um negócio ridículo. Esses representantes, esses cupinchas, esses capachos que são das Forças Armadas, mas estão a serviço do Bolsonaro insano, do bolsonarismo insano, eles quererem que o Tribunal Superior Eleitoral fique estimulando os partidos a contratarem auditorias para fiscalizar o processo eleitoral. Isso não é atribuição do Tribunal Superior Eleitoral. Se vocês querem fazer isso, façam vocês, gestões junto aos partidos políticos. É uma coisa de gente perturbada mesmo, mas o pior vem depois, né? A terceira e mais complexa proposta das forças envolve alteração na forma como é feito o teste de integridade nas urnas. Gente, é um negócio bizarro aquilo que a gente já conversou aqui. Eles querem montar uma urna paralela para que as pessoas votem, depois votem na urna paralela, depois votem num papel. É um negócio tão insano que até o próprio general, ele recuou, mas segundo a matéria, o general Paulo Sérgio Nogueira, né? Mas parece que ele teve uma recaída. Ele está querendo de novo esse tipo de situação ridícula para ser implementada aqui no nosso sistema eleitoral. Bom, no meio dessa história,
a gente vê algumas situações, né? Eu conversei aqui com vocês que o Bolsonaro ele é tratado como uma pessoa que anima a patuleia, ele distrai a patuleia, distrai o Brasil, mas, do outro lado, nós temos grandes interesses econômicos que vão sendo passados por baixo do pano sem que o povo brasileiro consiga enxergar o que está acontecendo. Enquanto ele estava agindo sem ameaçar interesses nacionais desses grupos, interesses de grupos de fora do Brasil também aqui dentro, estava tudo bem, mas quando ele tenta transgredir, aí a coisa fica mais complicada, né? Então, até os jornalões, junto com a FEBRABAN, junto com a Fiesp, com os industriais aqui no Brasil, o setor financeiro, a mídia também os donos dos jornalões vão se posicionando, né? Confirmando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Manifesto da USP é antídoto contra ataques antidemocráticos de Bolsonaro. Quer dizer, os grandes veículos de comunicação que pegaram muito leve nos crimes que o Bolsonaro cometeu, 150 pedidos de impeachment que o povo brasileiro não sabe o conteúdo, não sabe quem que protocolou, não teve reportagem com essas pessoas, esses mesmos veículos que esconderam essa história toda são agora os que estão reclamando do Bolsonaro querer sair do cercadinho, né, do cercadinho dele. O Arthur Lira também foi exprimido para falar alguma coisa, está falando, enfim. Arthur Lira sai do silêncio e defende urnas. E matéria fala aqui também que bancos aderem à reação pró-democracia. Pois bem, e aí a gente vê o senhor Fábio Farias dando uma entrevista hoje no Globo. O Fábio Farias, gente, é aquele que é o... Acho que está dando para vocês verem aqui, deixa eu pegar aqui. Esse que o maior predicado que ele tem na vida é de ser genro do Silvio Santos. E aí ele está tirando onda aqui de um articulador, alguém que tem muita força, né? Para ameaçar as eleições aqui no Brasil, fazendo eco ao pensamento insano do Bolsonaro. E aí a matéria pergunta para ele, quer dizer, o jornalista pergunta nessa matéria, algumas questões. O presidente continua atacando ministros do judiciário e as urnas eletrônicas. Aí ele diz, vai ter uma solução aí no próximo mês. A questão do presidente é querer mais transparência. Creio numa solução pacífica. Como é que é? Solução pacífica? Mas quem é que está criando atrito com alguém no meio dessa história? O Tribunal Superior Eleitoral, ele está criando algum problema? Ele está fugindo da regra? Está querendo fazer um processo eleitoral diferente de outros anos? Pois bem. E aí vem, quais são os termos discutidos numa hipótese, né, de estarem negociando ali o governo Bolsonaro com o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal? Aí ele responde, não posso dizer, não cabe a mim, isso vai ser uma discussão entre o presidente do TSE e o presidente da República. Como é que é? Então quer dizer que o nosso sistema eleitoral, as nossas eleições agora estão num contexto onde nós ficaremos reféns de uma conversa de alguém que está querendo praticar crimes contra uma autoridade? É isso que está acontecendo? A gente tem que esperar que os encontros não sejam mais protocolares? Se tem algum problema, manda ofício. Que negócio é esse de se encontrar para solução pacífica, né? Pois bem, mas são bravatas que essa gente está fazendo. Aí mais à frente diz aqui, o senhor acredita que o acordo virá com o futuro presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, alvo do ataque de Bolsonaro? Aliás, as perguntas são ruins também dos colegas jornalistas aqui, né? Que eles vão dando linha nesse tipo de pensamento sem contestar, sem bater duramente com perguntas que têm que ser feitas aqui. Aí ele diz, o presidente do TSE vai querer pacificar esse assunto até a eleição. Toda a solução passa por um entendimento entre as partes. Que partes? É república, é mandar um ofício de um lado, mandar um ofício para o outro, é a conversa protocolar, conversa dentro da república, não é conversa de miliciano, não é conversa de bandido. Vejam a cabeça dessas pessoas. E aí ele diz, não vejo problema em colocar 2% das urnas auditáveis espalhadas pelo país, por exemplo. Gente, é esse pensamento insano de colocar as urnas paralelas às urnas reais. Mas o que a gente vai esperar do genro do Silvio Santos, que foi uma espécie de anfitrião, de bajulador do senhor Elon Musk, que veio para o Brasil para receber uma condecoração? Gente, a matéria aqui é muito ridícula, né? O que aconteceu. Vamos ver se dá para vocês pegarem a legenda aqui, porque no final ele fala... nós amamos você, Elon Musk. Nós quem? Você, meu amigo. Eu não tenho... Me tire fora dessa história aí. It's a huge honor to stay here with you. Thank you very much. You are a visionary. You are, maybe, I think, everybody here
are very happy to. Aí no final ele fala, nós amamos você e coisa e tal. E ele foi condecorado pelo ministro da Defesa do nosso país. O cara teve uma passagem meteórica aqui. Qual a explicação para esse tipo de situação? Aí, como eu disse para vocês no começo, é uma gente perturbada ou não é uma gente perturbada? Até me ocorreu aqui, né, que essa operação para salvar o Bolsonaro, no meio dessa história, para tentar fazer algum ganho, lembra um pouco algumas operações que aconteceram no mundo, né? Teve uma na Alemanha chamada Operação Valkyria, que visava ali eliminar o bigodinho, né, da Segunda Guerra Mundial para acabar com a Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Não deu certo, mas não é esse tipo de estratégia que essa gente está fazendo. Essa gente está muito mais próxima da revolta dos canjicas, ali do conto O Alienista do Machado de Assis, né? Onde o barbeiro da cidade estava querendo tirar todos os malucos, todas as pessoas internadas ou tidas como malucas, de dentro da Casa Verde. Então, essa gente hoje está querendo fazer uma espécie de revolta dos canjicas 2, a missão. É isso que está acontecendo. Aí eu pergunto para vocês, dá para a gente levar a sério essa gente toda que a gente está vendo aqui no nosso país, com o mundo todo observando que o governo brasileiro virou uma grande Casa Verde, uma grande clínica psiquiátrica? Pois bem, eu deixo essas questões para você comentar aqui no nosso portal e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até lá. Tchau!